Vamos lá então, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a responsabilidade tributária do sócio pela dívida da empresa. Então, vamos lá. Como é que funciona a responsabilidade tributária do sócio, tá? Então, vamos lá. Qual é a disciplina que a gente vai estabelecer aqui? A primeira questão que a gente precisa entender é que a pessoa jurídica ela detém autonomia patrimonial distinta dos seus sócios. Isso é algo extremamente elementar, extremamente básico, mas impressiona que no Brasil isso seja algo que precise ser dito, precise ser afirmado. Então, por que uma pessoa constitui uma empresa, uma pessoa jurídica? Por que razão um cidadão, ao invés de trabalhar e fazer as suas vendas no seu nome próprio, ele vai lá e abre um CNPJ, ele constitui uma pessoa jurídica e pratica atividade comercial, empresarial, em nome da pessoa jurídica. Ora, só tem uma razão, só uma razão para isso. Segregação patrimonial. O sócio, ele quer separar o seu patrimônio pessoal do investimento que ele fez naquele empreendimento. É por isso que as pessoas montam pessoas jurídicas. É por isso que se abre uma empresa, para que o negócio e o risco do negócio tenha a limitação da responsabilidade e isso não se confunda com o patrimônio dos sócios. Isso é tão básico, gente, tão básico, que o Código Civil de 2002, ele não tinha, no de 16 tinha uma disposição que falava exatamente isso que eu estou explicando, mas ela não foi repetida, ela não foi represtinada no Código de 2002. E aí a explicação é que o que se está dizendo é algo extremamente óbvio. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. Mas, como isso gerou controvérsia, como isso gerou discussão, foi necessário incluir, e vejam, a Lei da Liberdade Econômica incluiu aqui o dispositivo no Código Civil para dizer exatamente isso que a gente está falando. Então vejam aqui como é que ficou a redação depois da Lei da Liberdade Econômica incluir no Código Civil o artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Ora, é algo que não precisaria ser dito, né? Então, a pessoa jurídica é um ente personificado que tem direitos e deveres, e a pessoa física é outro. Por que, meus amigos? Por que as empresas criaram esse tipo de segregação? Eu estou colocando aqui um desenho que vai tentar ilustrar aqui para vocês isso que a gente está falando aqui. Imaginem o seguinte, meus amigos. Remontemos aqui ao período das grandes navegações, tá? E aí, durante as grandes navegações, nós tínhamos ali um empreendimento, uma empresa, uma atividade extremamente arriscada.
que era botar pessoas dentro do navio, um barco à vela, não tinha motor, não tinha GPS, não tinha WhatsApp. Imagina o risco que era empreender a esta época. Mas o ser humano, como sempre na história, ele se arriscou. Muitos navegadores se arriscaram, se lançaram ao mar. Alguns tiveram sucesso e ficaram famosos, e a gente estuda nas aulas de história. Muitos outros naufragaram, né? E as histórias de naufrágio, a gente sabe várias delas. O que os, digamos, investidores da época não queriam? Muita gente queria apostar e botar dinheiro nas navegações, porque se fossem descobertas rotas marítimas, se fossem descobertos novos continentes, eram terras que poderiam ser exploradas, e muita gente ficou riquíssima com isso. E aí, o que se convencionou? Vamos criar as companhias marítimas. Então, o que são as companhias marítimas, se não uma proteção patrimonial para os sócios? Então, por que elas foram criadas? Para oferecer uma proteção patrimonial para os sócios. Então, as pessoas investiam, colocavam dinheiro nas navegações, tinha um maluco navegador que botava gente dentro do barco, animais, comida, e tentava chegar a um outro continente. Muitos naufragaram, outros tiveram sucesso, mas o que se pretendia com a criação das companhias marítimas era estabelecer um limite para a responsabilidade. Olha, a navegação, a expedição, ela não foi bem sucedida, teve uma tragédia, mas o valor que foi investido ali foi perdido, evidentemente, mas não vai isso contaminar e ser responsabilizado, ser repassado aos sócios que apostaram nessa navegação. Então, isso é, digamos, a ideia por trás da formação das primeiras entidades personalizadas e a proteção patrimonial que se queria. E hoje em dia é diferente disso? Não, hoje a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando do mesmo risco, da mesma preocupação em proteger. Então, assim, qual é a primeira regra em matéria de responsabilidade? O sócio não responde por dívidas da sociedade, já que a sociedade tem autonomia e ela não se confunde com os sócios. Essa é a primeira regra, certo? Ah, mas professor, então quer dizer que tu está defendendo que é só montar uma empresa, passar o calote em todo mundo e daí não paga e está tudo certo? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que essa é a primeira regra. Essa é, digamos, a primeira premissa. Se tudo foi feito de forma correta, a empresa foi constituída regularmente e a empresa ela contraiu dívidas de forma lícita, regular, e eventualmente ela não consegue pagar todo mundo, tem que cobrar da empresa. Você pode cobrar do sócio. O sócio não responde por dívida da sociedade. Essa é a primeira regra. Ok? Aí, o que o direito civil, especialmente, passou a tratar? Desconsideração da personalidade jurídica. Então, é possível desconsiderar a pessoa jurídica para chegar no sócio? Sim, é possível. E aí, o que estabelece o Código Civil? Que é o texto que trata da responsabilização do sócio. É possível responsabilizar o sócio? Sim, sem dúvida. A doutrina da Disregard Legal Entity é bem antiga, do século XIX, né? Então a gente não está falando de nenhuma novidade. Qual é
o pressuposto do dispositivo, abuso da personalidade jurídica. Então, o pressuposto eu estou diante de um abuso, não é um uso regular da pessoa jurídica. E quando é que se caracteriza o abuso? Desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, ou há desvio de finalidade na constituição da empresa, ou há confusão patrimonial. Não tem divisão entre o que é sócio e o que é empresa. Tá? Então, esse é um dos requisitos. O juiz, a requerimento da parte do Ministério Público, poderá desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou dos sócios. Ok? Então, essa é a regra da desconsideração do Código Civil. Então, a gente não está falando nenhuma novidade, é possível desconsiderar aquele que usa da empresa como, digamos, proteção, escudo para a prática de ilícito. É evidente que o direito não socorre essa pessoa. Então, é possível desconsiderar a pessoa jurídica e chegar no patrimônio dos sócios, estendido aos bens particulares dos administradores ou dos sócios, que é o que está escrito aqui, certo? Então, até aqui está muito tranquilo o que dispõe o Código Civil. Tá? Então, a gente está falando aqui de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, certo? Então, esse é o pressuposto aqui do artigo 50. Professor, aplica-se no direito tributário o artigo 50? Aí, o que eu vou dizer para vocês, pessoal? No direito tributário, a gente já falou aqui, a Constituição tem a reserva de lei complementar. Então, vamos lá na Constituição, vamos ver o que é isso. Lá no artigo 146, está escrito expressamente que cabe à lei complementar e eu vou reproduzir aqui. Vejam o que dispõe o artigo 146. Dispor sobre conflitos de competência não é o nosso caso. Regular limitações constitucionais ao poder tributário não é o nosso caso. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos. Vamos lá. Em relação aos impostos discriminados na Constituição, a definição dos fatos geradores de base de cálculos e contribuinte, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência, adequado tratamento tributário do ato cooperativo e definição do tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. Então, o que o direito tributário entende? Que quando nós estivermos falando sobre a relação obrigacional tributária, isso precisa ser tratado por meio de lei complementar, tá? Que é o que está em destaque aqui. Cabe a lei complementar. O Código Civil é lei complementar? Não, não é. Então, a gente não pode usar o Código Civil. Tá, mas e o CTN? Tem uma regra parecida com isso? Tem uma regra que trata da responsabilidade do sócio. E a gente vai a ela agora. Então, vamos examinar a regra do CTN. O que diz o Código Tributário Nacional? Artigo 135. Então, o artigo 135, ele estabelece a responsabilidade do sócio. Quando é que o sócio responde? Tá aqui. São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários. Gravem esse trechinho aqui.
correspondente a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei. Então, essa é a expressão-chave aqui. Será responsabilizado diretamente aquele que praticou o ato em excesso de poder ou infração à lei. O excesso de poder é verificado pelo contrato social ou estatuto. Lá a gente vai ver o que aqueles atos societários, aqueles instrumentos societários autorizavam aquele sócio administrador a fazer. Tá? Então, as pessoas referidas no inciso anterior, que é o artigo 134, que eu vou transcrever aqui para a gente examinar. Vamos lá, vamos botar aqui o artigo 134. Então, as pessoas referidas no artigo 134, que são esses, os pais pelos tributos do filho, os tutores e curadores pelos tutelados e curatelados, os administradores pelos tributos devidos pelos terceiros que ele administra, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, o síndico pela massa falida, tabeliões e sócios na liquidação de sociedade de pessoas. Tá? Então, essas pessoas respondem responsabilidade pessoal. Tá? Então, esse é o, digamos, esse é o elemento que está aqui, ok? Responsabilidade pessoal dos sócios. Os mandatários prepostos e empregados, quando agirem em excesso de poder, tá? E aqui vem o ponto que é, digamos, a norma que fundamenta a responsabilidade dos sócios. Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado. Tá? Então, que hoje, na linguagem de hoje, o CTN é de 66, né? Nós chamaríamos de sócio administrador. Tá? Então, é possível um sócio minoritário responder pela dívida da empresa? Pelo texto do CTN, não. Pelo texto do CTN, muito embora na prática a gente veja o redirecionamento sendo feito a qualquer um dos integrantes do quadro societário. Mas pelo texto da lei, a gente vai ver que aqui são diretores, representantes da pessoa jurídica de direito privado. Então não é qualquer sócio. Tem que ter uma responsabilidade para assumir a dívida, certo? Então a gente está falando aqui de responsabilidade por excesso de poder ou infração à lei. Bom, aí qual foi a tese encampada pelo fisco? Muito bem. Infração à lei é causa para responsabilizar o sócio? É causa, está lá no 135. Inadimplemento do tributo é infração à lei? O que o fisco sustentou? Ora, se tem uma lei que diz que eu tenho que pagar até o dia 30 do mês, a empresa, a pessoa jurídica, deixou passar o dia 30 do mês e não pagou o tributo. Significa, então, que violou a lei, logo se violou a lei, pode ser responsabilizado o sócio. Sim ou não? Agora é a hora que o pessoal vai me surpreender, mostrando que está atento, acompanhando a aula. Vejam o que diz o CTN. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente.
Em outras palavras, não é pelo atraso, não é pela mora no pagamento da obrigação tributária que eu vou responsabilizar o sócio-gerente. Hoje, na linguagem atual, é o sócio-administrador. Então, o Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por uniformizar o entendimento da lei, das normas infraconstitucionais, editou um enunciado de súmula dizendo que o sócio não responde pelo mero inadimplemento. Então tem que ter algo a mais, não é simplesmente não conseguiu pagar. Veio o dia do vencimento, não pagou, está em dívida, logo é infração à lei. Não. Isto não caracteriza infração à lei, certo? Bom, mas então, quando é que pode caracterizar? E aí eu antecipo, nos casos de dissolução irregular. Tá? E a dissolução irregular está autorizada no enunciado da súmula 435 do STJ. E aí eu vou colocar aqui para vocês observarem aqui o enunciado. Vou transcrever aqui. Vamos botar... Então, esse é o enunciado. Presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação dos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Então, em 2010, o STJ consolidou a orientação nesse sentido. Mas antes de falar de dissolução irregular, o que é, quando é que se configura a dissolução regular? Então, o que é dissolução? A gente precisa primeiro entender o que é a dissolução regular. Como é que é para fazer certinho? Então, para eu fazer certinho, eu tenho uma empresa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a quitação dos credores. Então, eu tenho quitação, eu paguei todas as dívidas e tenho prova da quitação dos credores. Eu tenho que fazer um distrato, prevendo a dissolução da sociedade e como é que vai ser liquidado o patrimônio. E eu tenho que levar esse distrato e fazer o arquivamento na junta comercial. Então, se eu quitei os credores, tenho prova da quitação, elaborei um distrato, prevendo como é que fica a liquidação do ativo, o que vai acontecer com o ativo, levei para arquivar na junta, isto é a dissolução regular. Esse é o encerramento regular de uma empresa. Aonde que pega o problema? Onde é que pega o problema? É aqui. Por que aqui dá problema? Porque aqui é o grande calcanhar de Aquiles de toda e qualquer empresa. O cidadão, ele tem um negócio, ele tem uma pessoa jurídica, ele por alguma razão entrou em dificuldades. A gente tem N casos agora, durante a pandemia, de empresários que entraram em dificuldade e não conseguiram honrar com seus compromissos. E aí, entre os compromissos que ele não conseguiu honrar, evidentemente, deve estar o fisco. E aí, como é que ele vai provar que quitou os credores? Não tem prova da quitação, mas ele não consegue continuar com a empresa. Aí, o que 90% dos empresários fazem? Eles simplesmente jogam para o espaço a empresa. A empresa entrou em dificuldades, ele acumulou dívidas e não consegue quitar. Ele simplesmente para de trabalhar, não quita e deixa a empresa inativa. E aí, quando é que isso vai aparecer? Então, como é que isso se manifesta, né? Então, na execução fiscal, que é o meio de cobrança dos tributos,
como é que se dá, né? A gente vai ter lá o ajuizamento da execução. Então, eu tenho lá petição inicial da execução. Então, aqui tem uma dívida de, vamos lá, 1 milhão. Tá? Então, o fisco entrou com a petição inicial cobrando 1 milhão da empresa XYZ. Ok? Aí, o juiz profere despacho ordenando citação. Então, aqui está o despacho. Aí, é expedido o mandado. Mandado de citação. E aí, o oficial de justiça vai lá cumprir o mandado. E aí, ele chega no endereço da empresa, e aí, o que vai aparecer? Ele chegou lá no endereço da empresa e não tem mais. Ele escreve no mandado. Compareci no dia tal ao endereço e não fui informado que a empresa não encerrou suas atividades há meses. Então, o oficial de justiça foi lá no endereço que tinha na citação, compareceu lá na sede da empresa, o que seria a sede, e o porteiro, os vizinhos informaram, olha, fechou as portas há muito tempo. O que é? Esse daqui é o momento do alerta. Quando este documento chega nos autos, o que vai acontecer na sequência? A fazenda vai pedir o redirecionamento para o sócio. Então ele vai dizer o seguinte, olha, fui cobrar da empresa, ela que tem a dívida. Cheguei na empresa e está dito que ela não está funcionando. Presumo, portanto, que nós estamos aqui incorrendo na súmula 435, que diz, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal. Qual é o domicílio fiscal? É o endereço que consta no cadastro perante o fisco competente. Então, se ela deixou de funcionar e não comunicou os órgãos, pode a empresa trocar de endereço? Pode, não tem problema nenhum, mas ela tem que comunicar os órgãos. Olha, eu vou lá fazer um registro no cadastro perante a Receita Federal, no cadastro perante a Receita Estadual, dizendo que o endereço, a sede da empresa, deixou de ser no endereço A e foi para o endereço B. Ok, isso é uma troca de endereço sem problema nenhum. O que não é a maioria dos casos, né? A grande maioria dos casos é uma empresa que funcionava lá e simplesmente fechou as portas, mas não fez a dissolução regular. Diante desse caso, a Fazenda pede, e aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai deferir com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado que a gente acabou de ver. Então, o que acontece neste exato momento? Neste exato momento aqui, nós temos a mudança do responsável. Era a empresa XYZ, agora é o sócio da empresa. E por que ele foi responsabilizado? Porque o mandado de citação que se tentou cumprir pelo oficial de justiça atesta que a empresa não funciona mais no endereço. Bom, agora, daqui para frente, a execução é do sócio. O sócio vai responder pessoalmente no seu patrimônio. E aí a coisa complica, porque a partir de agora, vou colocar aqui um alerta.
A partir de agora, o ônus da prova é do sócio. Ele que precisa provar que não é verdade isso, que não, na verdade, não, a empresa não fechou, não encerrou, não fechou as portas. O que aconteceu, na verdade, é que, vamos lá, a empresa trocou de endereço e esqueceu de registrar isso no órgão competente. A empresa, ela trocou de sócio, ou ela passou a operar online. Muitas empresas, durante a pandemia, fecharam o estabelecimento comercial, a sede física, e foi para trabalhar em home office. Não significa que porque não está lá, ela deixe de existir. Então, existem vários argumentos para provar que não é o caso de redirecionamento. Mas qual é o pressuposto aqui? É que não foi informado para o órgão competente. Posso desfazer essa presunção? Posso, mas o ônus é do contribuinte. Ele é que tem que provar e justificar o porquê de não se redirecionar. Certo? Até aqui tá tranquilo, gente? Por mim tá tranquilo, prof. Beleza. Então tá. Todo mundo aí respondendo. Isso aí, gostei de ver. Agora estão atentos. Então, o que tá para ser julgado agora no direito tributário? Então, se a gente pudesse resumir aqui, não se fala tecnicamente de desconsideração da personalidade jurídica. Na verdade, o que se fala no direito tributário é o chamado redirecionamento da execução fiscal. Porque a execução fiscal é o modo correto de cobrar os tributos. E o fisco deve sempre se utilizar da execução fiscal. Se a empresa não existe mais, o que tem que fazer? É redirecionar essa execução para o nome do sócio. Certo? E aí, o que está para ser julgado no Superior Tribunal de Justiça, recentemente, é a seguinte questão. Deixa eu ver se eu acho aqui a notícia. Circulou agora. STJ julga responsabilidade do sócio retirante. Cadê? Não está aqui. Deixa eu ver se está no valor econômico. Tá aqui, essa é a notícia. Compartilhar aqui com vocês. Esse tema está para ser julgado no Superior Tribunal de Justiça, um tema repetitivo. E a matéria diz exatamente o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui na nossa lousa. Vamos lá. Vou botar aqui uma linha do tempo. Para ilustrar. Imagine aqui uma linha do tempo, né? E aqui eu vou ilustrar aqui as ocorrências. Então, momento da
ocorrência do fato gerador. Então, aqui ocorreu o fato gerador, nesse momento. E, nesse momento, respondia pela empresa, quem era sócio, era sócios, sócio administrador, era o João, tá? Nesse momento aqui, o sócio administrador era o João, tá? Então, ocorreu o fato gerador. Veio a inadimplência, tá? Então, agora a gente vai tratar aqui da inadimplência. Então, aqui, sob a gestão do sócio João, a empresa entra em dificuldades. Vou chamar aqui a crise da empresa, tá? E aí, o sócio João, ele se retira mais ou menos por aqui e passa a administração para o Pedro. Ok? E aí, sob a administração do sócio Pedro, ocorre isso que a gente acabou de estudar. Então, aqui, ocorre o chamado redirecionamento da pessoa jurídica. Redirecionamento da execução fiscal, desculpa. Em relação ao sócio. Ninguém duvida, então, vou botar aqui mais um evento para deixar claro. Aqui começa a crise da empresa e aqui ocorre a dissolução irregular. Então, o que o STJ está julgando é isso aqui. Vou ver se eu consigo deixar claro para vocês. Nós aprendemos como é que funciona para responsabilizar o sócio. Então, a responsabilização do sócio ocorre quando há dissolução irregular. Então, se ela foi dissolvida irregularmente, a empresa deixa de funcionar no domicílio, pode ser responsabilizado o sócio gerente, no caso hoje o sócio administrador. Então, essa é a orientação que o STJ passou a adotar, tá? Desde 2010. Mas, no meu exemplo aqui, quem gerou a dívida tributária foi o João. A dívida tributária foi gerada na gestão do João. A crise da empresa foi gerada na gestão do João. A dissolução irregular ocorre na gestão do Pedro. E aí a pergunta que fica é: quem é que vai ser, para quem vai ser redirecionada? Para o João ou para o Pedro? O que vocês acham? Esta é a discussão que está para ser julgada na primeira sessão. Essa matéria daqui é da semana passada, da quinta-feira passada. O STJ começa a julgar esse tema e vai definir isso em recurso repetitivo. Quem que vocês acham que deve responder pela dívida? O João ou o Pedro? Boa noite, professor. Não poderia ser os dois? Muito bem, Bruna. Tu é uma excelente procuradora, advogada pública. Tu consegue responsabilizar os dois, é o que a Fazenda mais gostaria. Vamos dizer que essa seria, digamos, o mundo ideal, o mundo perfeito para a Fazenda Pública. Olha, vocês dois aqui são responsáveis, vocês pagam, depois se acertem entre vocês.
Vocês acham que é a melhor solução? Tá certo essa responsabilidade? Para a fazenda pública é a melhor solução. Não para o contribuinte, com certeza não. Aí se fosse, enfim, acho que o correto seria ser o João. O João, tá. É. Mas aí, vamos lá, eu vou botar uma minhoca aqui, até fazendo às vezes de advogado da fazenda. Vamos imaginar que esse fato gerador seja de 2010. Então a gente está falando de 11 anos atrás. Vamos lá, 2010. E o João, ele saiu da empresa, a saída dele foi em 2012, por exemplo. Ou seja, a gente tem mais 12 até 21 dá 9 anos. A gente tem praticamente 9 anos de distância da saída do João até a data de hoje, em novembro de 2021. É razoável que o João fique todo esse tempo responsável pela dívida de um período lá de 2010. Ele saiu tudo bonitinho, foi tudo aceito, homologado na junta, arquivado a alteração contratual. O fisco não apresentou nenhuma impugnação, nem pediu para... Ele poderia desconsiderar a alteração contratual? Poderia. Ele poderia dizer, não, peraí, o João está saindo para botar o Pedro, que é um laranja. E se ele está fazendo isso, é óbvio que isso é ilícito. Ele está querendo aplicar um golpe. Então, o fisco ele tem a prerrogativa de desconsiderar esse tipo de ato. Mas não foi o caso. Foi uma alteração contratual, foi homologado, a empresa continua em atividade. Alguns anos depois ela começa a entrar em crise e aí ela vem a realizar a dissolução irregular. Não parece razoável que o João responda por tanto tempo, assim como corre o risco de, se ficar definido que é só o João que responde, a fazenda agora não possa mais responsabilizar o João, porque o redirecionamento seria intempestivo. Afinal de contas, ele já saiu há mais de 5 anos da empresa. Logo, esse redirecionamento não poderia ser feito em relação a ele. Vejam, não tem aqui, a solução não é simples, não existe aqui uma solução ideal e existem várias nuances em cada caso concreto para justificar a aplicação de uma solução ou de outra. Então, assim, quando é que me parece que a gente pode falar de responsabilidade solidária e responsabilização dos dois, como a Bruna sugeriu no início? Pode isso acontecer? Pode. Então, quando é que eu acho que isso poderia vir a acontecer? Então, assim, responsabilidade solidária. Onde é que está escrito isso no CTN? Vamos lá, vamos pegar o texto da lei. Artigo 124. Então, ele diz o seguinte: são solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação definida que constitua fato gerador da obrigação tributária, as pessoas expressamente designadas em lei. Tá? Então, é um interesse comum, a primeira hipótese. A segunda hipótese é aquelas que foram
atribuídas à responsabilidade por lei. E a gente acabou de ver uma das hipóteses de responsabilidade por lei, que é o redirecionamento em favor, em direção ao sócio. Tá? E aí, quando é que me parece que fica caracterizada a possibilidade de responsabilização dos dois? Eu diria que poderia responsabilizar os dois como como sugeriu a Bruna. Nos casos previstos no artigo 149. Que eu vou transcrever aqui para vocês. Essa me parece ser a solução mais coerente, mais adequada, que é a possibilidade da administração pública, né, fazer o lançamento de ofício, ou seja, constituir o crédito, é algo que a gente vai ver agora na sequência da aula. Então, lançamento de ofício. Em quais casos? Vejam, inciso 3, quando se comprove falsidade, erro ou omissão. E, de resto, aqui, essas hipóteses que estão em negrito que eu coloquei aqui. Tá? Então, nesses casos, me parece que se poderia responsabilizar os dois e colocá-los ambos no polo passivo da obrigação da dívida e responsabilizar os dois. Quando nós estivermos falando de uma transação, uma alteração contratual regular, uma saída regular que não tenha caracterizado fraude, que não tenha sido com o intuito de prejudicar terceiros, me parece que não há como responsabilizar o administrador que deixou a empresa há muito tempo. Tampouco se pode falar da responsabilidade pessoal, vejam, e que diz aqui o texto do artigo 135. Pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei. Então, ele tem que ter sido praticado por quem vai ser atribuída a responsabilidade. E no caso aqui do Pedro, não me parece que seja ele o responsável. Afinal de contas, não foi na gestão dele que ocorreu a constituição da dívida. Mas me parece que é essa a solução que vai ser adotada pelo STJ. O STJ vai responsabilizar o sócio administrador, porque na época em que ele exercia a administração, o redirecionamento acabou ocorrendo nas mãos dele. E se ele dissolveu de forma irregular, ele parece ter praticado a conduta aqui definida como infração à lei do artigo 135. Essa me parece que vai ser a posição do STJ, mas ainda não temos o julgamento final e a fixação da tese para efeitos de repetitivo. Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Professor, eu só não entendi agora que o senhor comentou, seria no caso concreto ali o possível posicionamento do STJ do sócio João ou do segundo sócio? O que eu acho que vai ser a tese é o sócio Pedro. O Pedro, tá. Pedro. Okay. Obrigada. Acho, né? Mas não sei. Temos que aguardar a decisão do STJ para ver o que vai realmente prosperar na primeira sessão. Alguma dúvida? Perguntas?